Começou as férias, o que fazer? Se você está sem saber o que fazer nessas férias, então fica nesse vídeo que eu vou dizer algumas coisas para você fazer nessas férias. Estou gravando com a mão, talvez balance um pouco, né? Muitas mães, nesse tempo de férias, né, nesse recesso, tá sem saber o que fazer. Tem pessoas que acham até que as crianças não deveriam ficar de férias porque elas até podem acabar esquecendo o assunto que foi passado em sala de aula. Algumas até precisam que elas continuem na escola, mas a realidade é que esse recesso é necessário, né? As crianças precisam das férias. E a gente também, né? Nós mães, as pessoas precisamos desse tempo de férias. Nós mães precisamos porque, né? É aquela correria pela manhã, pelo menos quem estuda pela manhã, que tem filhos que estudam pela manhã, né? Arrumar a criança, acordar a criança, fazer merenda, arrumar material escolar, entre várias outras coisas que a gente precisa fazer. Tudo bem, algumas coisas que é feito, como eu já ensinei a fazer no dia anterior, facilita bastante, mas ainda fica um pouco de correria, na verdade. Porque a gente ali precisa deixar várias coisas prontas até das 7 horas da manhã e tem muitas vezes a gente não... Muitas vezes a hora passa, né, na nossa frente, sai correndo, né? Por falar em correria, né? Vou estar deixando o link aqui embaixo para vocês assistirem, se vocês não assistiram ainda, e colocarem em prática se ainda tá aquela correria maluca, né? A estratégia que eu trouxe aqui. Então, falando aqui sobre as férias, é necessário pra gente, né, por causa disso, porque a gente precisa descansar um pouco dessa correria. E as crianças também precisam desse descanso das aulas. Tem pessoas que vão dizer, não, as crianças só brincam, não fazem nada, né? Então, por que não estudar? Mas, na realidade, a criança, ela tá sempre pensando em alguma coisa, perguntando, né? É muito curiosa a criança, então ela sempre tá trazendo alguma coisa pra mente, querendo brincar de outra coisa, querendo saber o porquê disso, o porquê daquilo, querendo fazer alguma brincadeira nova, algum joguinho novo, né? Ou, às vezes, até algumas experiências. Então, a criança tá sempre ali com a mente chegando novas coisas na mente dela, ou coisas repetidas até, né? Aí vai deixando tudo embaralhado e com os estudos aumenta muito mais coisas para criança, né? Pra mente, né? Trazendo pra mente dela. Então ela precisa desse descanso para que ela consiga pelo menos organizar algumas coisas na mente dela, né? E muitas vezes é nesse tempo de férias que ela consegue organizar. E sobre esquecer, né, o que a criança aprendeu, na verdade, se ela aprendeu, eu acredito que ela não vai esquecer. Passei um tempo ensinando, dando aula de reforço escolar, se vocês não sabem, né? Teve uma aluna aqui que me mostrou que enquanto ela estava de férias, parece que ela até não parou de estudar, parece que aprendeu muito mais em relação àquele assunto que eu estava passando para ela. Não pareceu que eu estar reforçando. Ela voltou já com esse assunto bem aprendido, sabe? Foi algo, assim, que eu não esperava acontecer. Então, não precisou eu ir reforçar para ela. Ela aprendeu mesmo estando de férias. Então, as férias ajudam as crianças mesmo. Às vezes, alguma coisa do dia a dia leva essa criança a lembrar do que ela viu na escola. E, às vezes, é até parecido, né? Aí faz ela está estudando mesmo mentalmente, sem nem achar que está estudando. Com as brincadeiras mesmo. Então, nesse tempo de férias, deixe mesmo as crianças de férias. Eu sei que tem aquelas que estudam em reforço escolar, né? E que alguns professores não param, né? Nesse período de férias, que é nesse recesso aí do meio do ano, né? Se elas não param, né? Se os professores não param, tá certo, né? Continue mandando suas crianças para esse reforço escolar. Só que alguns professores de reforço escolar param, então deixe elas sem estudo. E aqueles que não param, que eles estudem só mesmo nesse período de reforço escolar mesmo, nessa horinha, né? Ou eu acredito que seja uma hora, né? Alguns esforços têm 2 horas, né? Mas a maioria é uma horinha só, então deixem, levem para o reforço. Eles que não vão para o reforço escolar, né? Deixe mesmo eles sem estudar, eles precisam desse tempo de sem estudo, né? Então, para vocês que não sabem o que fazer, eu trouxe algumas coisas para vocês fazerem. Sei que algumas escolas ainda não ficaram de férias, mas estão prestes a ficar de férias. Vão ficar logo de férias, então já aproveita esse vídeo para ir pensando aí no que fazer, além dessas coisas aqui que eu trouxe aqui. Uma das coisas é que vocês aproveitem esse tempo para ficar mais tempo juntos, né? Devido às aulas, muitas vezes a gente não tem muito tempo para ficar junto com as crianças. Devido a elas estarem na escola, quando elas estão em casa, um período do dia a gente tem que fazer alguma coisa, um período do momento que a gente está em casa, né? A gente tem que fazer alguma coisa, lavar um prato, né? Alguma coisa. E não dá para ficar exatamente junto. E aqueles alunos que têm reforço escolar ainda tem que ir para reforço escolar, então diminui o tempo bastante. Então aproveite esse momento para estarem juntos, nem mais momentos juntos. Uma outra coisa para você fazer, mamãe, sem seu filho, aproveitar para criar o hábito de estudos, mas assim, não criar assim, não trazer eles para estudar, mas sim você sozinho criar, você pensar bem
Como vocês vão fazer, né? Vocês que já viram aí, já passou metade do ano já, viram aí como vai ser, você que aí não criou o hábito de estudo, dá pra ir ajustando aí, aproveita esse momento para criar esse hábito de estudo. E para aqueles que criaram já o hábito de estudos, mas não tá muito bom, tá faltando ajustar alguma coisa aí, então aproveita esse momento. Durante esse tempo que vocês já viram como é que tá sendo, vocês podem daqui para frente ajustar para ficar, né, no horário bom para estudo, ajustar aí o que precisar. Esse barulhinho aí, meu filho brincando. Para aquelas mães que pensam assim, não, eu preciso que eles fiquem um tempo mais quietos, porque eu trabalho em casa, ou porque tá tendo muita coisa para fazer nesses dias que eles estão de férias. Então, vocês podem fazer o seguinte, colocar eles para ler. Eu sei que ler, muitos deles fogem de leitura, né? Muitos fogem de leitura, mas assim, eu digo para vocês colocarem eles para ler, vocês aí procurar livros ou historinhas que eles gostam, né? Tipo, tem criança que gosta de historinha em quadrinho, então você pode encontrar livros com história em quadrinho e entregar para eles lerem. História em quadrinho, às vezes é difícil encontrar um livro, né? Às vezes tem alguém com muita dificuldade de encontrar um livro com história em quadrinho. Mas, na verdade, você pode encontrar algumas histórias em quadrinho nos livros mesmo que eles estudam na escola. Eu já encontrei algumas histórias em quadrinho nos livros mesmo que eles estudam. Tem crianças que gostam de histórias que tem rima, por exemplo, né? Que é poemas. Então, você pode tentar encontrar alguns livros que tem esses poemas. Aí tem crianças que gostam muito de desenhos, muito de animais. Então você pode buscar livros que tenham isso. E aquelas crianças que não sabem ler ainda, vai ser perfeito esses livros que tem desenhos e até tem só desenhos. Aí elas ficam imaginando como é ali aquela história, né? Outra coisa, uma das coisas que não envolve, né, estudo, né? Porque leitura às vezes envolve estudo, né? Você tem logo medo. Tem criança que tem logo medo de leitura. Uma outra opção é você procurar um horário para vocês desenharem e pintarem juntos. Tem crianças que amam desenhar, amam pintar. Então vocês podem aproveitar esse momento juntos. Isso aí seria um dos momentos que vocês poderiam ficar juntos, né? Mesmo aquelas mães que não sabem desenhar, mas vai que aprendam, né? E mesmo assim, pode dar opções de cores, pelo menos, né? A criança pintar, ou mesmo a mãe pintar, né? A criança desenha, a mãe pinta, por exemplo. Eu amo desenhar. Tá com uns dias, né? Tá com uns tempos aí que eu não desenho, mas eu gosto de desenhar. Muito boa essa opção para vocês aproveitarem o tempo juntos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.